A paz do Senhor Jesus, nossos irmãos e amigos, nós vamos iniciar mais um episódio do programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Esse que é mais um programa de uma série de programas que temos na TV Manaim, uma TV repleta de atividades, direcionada para todas as idades, e hoje Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Recebemos com alegria o nosso querido pastor Daniel Prates, sua esposa Gisele, estão aqui conosco. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Pastor Daniel. Paz do Senhor. Pastor. Paz do Senhor Jesus, Gisele. Pastor Daniel está conosco, né? Gisele, sua esposa, e eles vão estar trazendo o testemunho, a experiência de o que é passar sua vida, né? Dedicando-se a servir o Senhor, a aprender da palavra, a conviver com aquilo que é a vida espiritual e também a nossa vida natural. Porque a nossa vida natural, ela não pode ser dissociada da espiritual, mas a espiritual é a que governa a nossa vida, não é? Natural, e vamos tratar um pouco sobre isso. Pastor Daniel, você como, pastor hoje, mas você foi, é neto e filho de servas da obra do Senhor. É isso mesmo? Amém, isso mesmo, né? Minha mãe, a Vanilda, né? Hoje ela já está com o Senhor, Glória né? a Deus. Mas ela nos criou ali, né? Foi uma serva valente na presença do Senhor. Amém. E hoje também minha avó, né? Já desde o início lá conosco, né? Uma Até valente hoje do acompanhando, Senhor. né? Sempre quer trabalhar ali no Manaim, Na cozinha nas do atividades, Manaim. né? Que maravilha. Então nós aprendemos muito com eles, né? Uma herança riquíssima, né? Louvado seja o Que Senhor. maravilha. Nós lembramos, pastor Daniel, da experiência de Timóteo, Amém. que recebeu da avó, da mãe, um bom testemunho, certamente o ensino da palavra, porque ele conhecia as Sagradas Escrituras desde pequeno. Glória a Deus. Que bênção. E foi um pastor também. Agora, você, Gisele, você veio jovenzinha, para a igreja, teve uma experiência com o Senhor e Deus preparou, na sua vida depois, hoje, mãe, esposa de pastor. Sim. Que bênção, né, Gisele? Uma bênção. Cheguei na presença do Senhor com 17 anos. Teve a sua experiência. Tive uma experiência maravilhosa com o Senhor no primeiro dia que eu cheguei na igreja. Ah, é? Fala um Senhor, pouquinho dessa experiência, Gi. Eu tinha 16 anos, eu não servia o Senhor, também não sabia como falar com o Senhor, mas eu falei, será que Deus me vê? Eu perguntei. E assim, eu falei, se Deus está me vendo, eu falei, eu estou me sentindo triste, quando eu tinha 16 anos. Então, daquele dia, hoje eu vejo que o Senhor moveu todas as coisas e o Senhor me trouxe para Maringá. Glória a Deus. Então, eu cheguei em Maringá, fui morar com a minha avó, com a minha tia, que eram servos do Senhor, serviam o Senhor na igreja. E ali me levaram ao culto. E no primeiro dia, eu senti como se tudo dentro de mim tremesse. E eu falei para minha tia, o que é isso? E minha tia disse, esse é o Senhor falando com você. Glória a Deus. E foi através de um louvor. O louvor falava, o mundo pode até fazer alguém chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que maravilha. Então eu falei, tia, como que Deus fala comigo? E aí ela falou, ora e pede. Então eu pedi e no segundo dia o Senhor falou comigo novamente. E dali para frente o Senhor falou comigo todos os dias e eu tive uma experiência maravilhosa. Que maravilha, Gisele. Louvado seja o Senhor por isso. Queridos, quando nós falamos sobre ter uma vida envolvida com uma igreja, no nosso caso a Igreja de Maranata, mas de ter uma vida entregue a Jesus, a pergunta é, vocês fizeram faculdade, certamente, Daniel? Sim. E na faculdade nós temos ali os amigos, colegas de classe, professores, os ensinos. Como é que foi essa fase na sua vida, Daniel? Como que você lidou com esses dois mundos, podemos assim dizer? Amém. É importante a gente falar isso, porque quando você cresce na presença do Senhor,
Muitas vezes as pessoas não entendem, mas criança é criança em qualquer momento, Sim. adolescente é adolescente em qualquer momento, jovem é jovem. E todos nós temos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, as nossas dificuldades, né, as nossas necessidades. A diferença é que com o Senhor, nós temos a segurança de que o Senhor tem dirigido as coisas e cuidado de nós, né? Então, quando você cresce na presença do Senhor, você é instruído na palavra, né? Igual minha mãe sempre me ensinou muito isso, né? Minha avó também, a cuidar da vida profissional, dos estudos em si. Então, quando chega esse momento do desafio, que você está ali na igreja, né? Você passa um período de transição, às vezes você tem um namoro, você tem a faculdade, você tem que definir profissão, então chega esse momento na vida do jovem que ele precisa de uma definição, né? E nós temos a palavra para nos auxiliar nessas definições. Glória a Deus. Né? Mas quando você vai para dentro de uma faculdade, é muito comum você se preocupar com o ambiente, né? Porque há diversos tipos de pessoas e muitas vezes tem essa diferenciação. Será que eu vou ter um amigo, eu posso ter um amigo? E, na verdade, quando você está firme na presença do Senhor, você tem essa experiência, você consegue ter esse discernimento. Então, na faculdade em si, o Senhor abriu a porta da faculdade na época, eu estava numa empresa, precisava de uma bênção, e o Senhor abriu a porta até que essa empresa me ajudou a pagar metade da faculdade, foi uma grande experiência. E quando nós entramos nesse ambiente, nós nos preocupamos como que vai ser, porque meio de semana você está acostumado a ir no culto todo dia, as atividades e final de semana, e você tem seus amigos da igreja, né? Você tem as atividades que você quer participar, como que vai ser isso? E realmente, meio de semana você acaba se ausentando por causa dos estudos, às vezes no final de semana por algum assunto ou outro, mas a igreja é muito importante nesse momento para que você não passe por decepções e dificuldades que você sabe onde tem que se ancorar, né? Amém. E no quesito também, assim, de você ter amizades, né? Você vai tendo discernimento. Então, é muito comum você estar na faculdade e às vezes começa a se formar grupinhos, né? Até resumir uma experiência aqui da minha faculdade em si, mas nós começamos a classe em 75 pessoas, né? Quando foi se formar depois dos 4 anos lá, nós formamos em 6 na classe. Mas se formavam vários grupinhos. Mas com o tempo as pessoas vão te entendendo e vão te respeitando por uma posição. E quando você toma essa posição, o Senhor te honra. Então, quando nós fomos nos formar, já havia um grupinho ali de pessoas, e tinham alguns até evangélicos no meio, que tinham seguido, estudado, outros infelizmente não conseguiram. Mas quando nós fomos, a Gisele estava até no dia que foi entregar o trabalho de conclusão, né, Gisele? Nós tínhamos orado tanto, a gente busca tanto a bênção do Senhor nesse momento. Quando entregou o projeto de conclusão, eu falei amém, aí o professor falou amém, projeto de conclusão, né? Mas em momento nenhum foi, lógico que você se afasta um pouco do culto, mas o Espírito Santo, a operação, está ali para te fortalecer, para cuidar, né? É importante, né, Gisele, que nesse período de jovens, da juventude, você tem o pastor da igreja, que é um homem preparado pelo Espírito Santo, é um homem experimentado, é um homem sábio. Você tem obreiros, diáconos. Você como jovem, né, no teu caso, dentro da casa do Senhor, você tem referências daqueles que podem estar também te auxiliando nessa fase. Você tem referências de casais na presença do Senhor. A própria Bíblia diz, né, Daniel, que aqueles mais experimentados, aquelas senhoras, né, aqueles varões, dê um exemplo no amor, no trato, na convivência. E vocês certamente, como jovens, receberam isso dentro da Igreja Cristã Maranata, não é verdade? Amém, isso mesmo. Exatamente. Quando a gente chega jovem, a gente tem um outro exemplo de vida, né? Amém. Quando a gente vem de um lar fora da presença do Senhor. Porém, quando a gente chega na igreja, nós vemos aquilo que a gente busca, né? Glória a Deus. O companheirismo, o amor, a amizade e principalmente assim um lugar acolhedor para um jovem que precisa de acolhimento. Glória a Jesus. E eu fui muito bem acolhida, principalmente pelo Senhor, mas o Senhor moveu ali toda uma família para que cuidasse de mim, para que me ajudasse a passar, porque eu morei sozinha há muito tempo também.
mas graças a Deus ali tive uma grande família para me ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Márcio, se eu puder até contar uma breve experiência a respeito desse sentido também, Amém. de cuidado. Quando o culto ainda era EBD, às 8 horas da manhã, né? A gente fala Escola desse Bíblica Dominical. ensino, isso, a Escola Bíblica Dominical, esse ensino, essa herança, né? Minha avó e minha mãe sempre fizeram questão de ir. Muitas vezes não tinham recurso, alguma coisa, elas caminhavam 7 quilômetros conosco. Eu lembro do meu irmão pequeno, né? E a gente caminhando, às vezes ele reclamando ali, tal, pequeno, mas elas guardaram essa herança, né? E isso nos trouxe uma grande confiança na igreja, porque quando você cresce, né? No meu caso, do meu irmão, naquele momento era minha mãe e minha avó que levavam. Mas dentro da igreja, há servos do Senhor, pastores na época, que marcam. Amém. Né? Então, os pastores sempre nos apoiaram, né? Hoje o pastor Mário, né? O pastor Bruno Rieger, né? Então, eles sempre cuidaram de nós como filhos. Glória a Deus. E sempre nos orientaram o que fazer, nunca faltou uma orientação, né? Amém. E criança é criança, você vai brincar, você vai bagunçar, às vezes chama atenção na igreja, né? Então tem... Mas eu quero testemunhar aqui que na época que nós éramos crianças ainda, antes da adolescência, nós íamos muitos seminários em Cascavel. E para nós isso era um evento extraordinário. Nós íamos pegar um ônibus, ia dormir no chão, não tinha conversa com nós, né? E faziam os seminários e levavam as crianças ali também, né? E hoje, daquele grupo de crianças ali, né, que eram quase adolescentes, hoje, louvado seja o nome do Senhor, metade é ungido e metade é pastor na obra do Senhor, né? Então, essa herança que foi transmitida nos deu fruto. Amém. Né? Louvado seja o Senhor. Meus queridos, nós vamos agora ouvir também o depoimento de um outro casal lá de Curitiba, é o nosso querido pastor Felipe e sua esposa Maísa. Eles têm também um bom testemunho para compartilhar conosco. A paz do Senhor Jesus, Felipe, pastor Felipe e Maísa. Paz do Senhor, pastor Márcio. Que alegria estar aqui com o Senhor, revê-lo. Meu nome é Luiz Felipe, minha esposa Maísa, Gabriel e Luísa. É uma grande honra a gente crescer nessa obra tão maravilhosa. Eu vim para a igreja com a minha família quando eu tinha 6 anos. Nos convertemos aqui em Curitiba com a minha mãe. Ela nos trouxe e nos apresentou esse caminho tão maravilhoso. E crescer na presença do Senhor, crescer na Igreja Cristã Maranata para nós foi um grande privilégio. Porque minhas experiências com o Senhor, os dons espirituais, já como intermediário, adolescente, foram me levando a experiências espirituais na minha vida espiritual, mas também já determinando a minha vida profissional, onde o Senhor me visitou, me mostrou o que eu deveria fazer, o sonho que me deu, o propósito que tinha na faculdade, onde vários colegas vieram para a igreja, inclusive uma das irmãs que nos acompanha aqui na equipe de enfermaria do Manaim de Curitiba foi minha colega de faculdade. Então tivemos esse privilégio de ver a vida profissional sendo dirigida pelo Senhor, a família sendo dirigida pelo Senhor, minha esposa, fruto de dons espirituais que nos conhecemos, o Senhor todo orientado pelo Senhor. Então a gente olha o benefício do servo do Senhor em crescer na sua presença. Quando a gente entende, né, que a obra do Senhor ela não precisa de nós, mas nós temos o privilégio de Deus nos chamar. Então hoje eu posso dizer que na minha vida pessoal, a minha profissão, a minha vida sentimental e, lógico, a vida espiritual foram todas dirigidas pelo Senhor e foram benefícios de viver nesse corpo maravilhoso que é a Igreja Cristã Maranata. Hoje a gente colhe os frutos dessas escolhas e não há nada nessa vida que possa se comparar com essa experiência. Desde experiências do início da carreira profissional, tudo foram guiados pelos dons e hoje a gente tem essa segurança de que mesmo que com provas e lutas que temos, realmente, nós sabemos que estamos no bom caminho. E essa certeza a gente alcança estando junto ao corpo. Então, essa é a minha experiência, que hoje tudo que eu tenho na minha vida, que tudo que eu alcancei foi devido à operação do Espírito Santo no meio do corpo, que a gente tem vivido a cada dia, em cada culto, em cada seminário, em cada Manaim, e nós louvamos o Senhor por essa bênção.
A paz do Senhor Jesus, irmãos, falar dessa experiência é um grande privilégio, porque crescer nesta igreja foi um presente para minha vida. Na verdade, crescer na igreja Maranata me salvou, mudou o rumo da minha família, mostrou aos meus pais uma nova perspectiva de família, de criação de filhos. Quando meus pais se converteram, eu tinha 4 anos e a partir dali a nossa vida mudou. Foi uma experiência marcante, maravilhosa. A nossa família, assim, sentiu muito, não aceitou e por muitos momentos nós viramos até motivo de piada dentro da nossa família, mas os meus pais persistiram, seguiram firme, confiantes no Senhor e depois disso, depois da experiência que eles viveram, nós estávamos ali inseridos dentro de uma igreja que estava ali junto conosco, a igreja virou a nossa família e dentro ali dessa igreja nós desfrutamos de experiências que nós nunca havíamos vivido, né? Sermos guiados pelo Senhor, termos uma nova perspectiva de família, ter experiências e contato com irmãos que eram muito mais experientes que nós, que já tinham, né, uma vida na presença do Senhor. Esses irmãos nos ensinaram muito e isso gerou no meu coração um grande desejo de também desfrutar dessas experiências, né? E o Senhor foi guiando a minha vida e eu fui alcançando coisas que eu jamais imaginei alcançar, coisas que para minha família não eram comuns, desde a minha carreira profissional até o casamento, né? Então nós nos conhecemos, tivemos o privilégio, né, de casar na igreja e o Senhor fez de nós família, nos deu filhos, filhos que hoje nós temos o privilégio, né, de criá-los também nessa igreja maravilhosa. Estamos aqui hoje no Manaim e mesmo eles ali pequenos, nós já vemos as experiências que eles estão vivendo na presença do Senhor, vemos neles o desejo de servir, né, de crescer nessa obra maravilhosa. Então, para nós, assim, é uma grande alegria poder contar e compartilhar essa experiência, né? Porque isso realmente mudou a nossa vida. Então, mesmo depois de 30 anos aí de caminhada nessa igreja, na Igreja Maranata, o Senhor ainda continua nos surpreendendo, né? E eu posso dizer aqui que hoje eu só tenho motivos para agradecer ao Senhor, porque Ele realmente faz infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, vale a pena servir ao Senhor, andar em obediência, porque Ele é maravilhoso. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe o pastor Márcio. Amém, glória a Deus. Muito obrigado pela participação, Felipe e Maísa. Forte abraço para você, para a região toda aí de Curitiba, litoral, toda a região de Curitiba. Forte abraço aos pastores e irmãos de Curitiba. Muito bem. Já falando assim, mais dessa fase de jovens, tem muitos jovens que nos acompanham e é uma fase muito importante e linda, né? Onde Deus quer realmente se revelar. Dentro da Igreja Cristã Maranata, Daniel, o que a Igreja Cristã Maranata dá de recurso, né? De suporte para que o jovem ele possa estar enquadrado dentro do plano do projeto de Deus? Amém. Glória a Jesus. Quando eu era jovem, com uns 15 a 16 anos, nós abríamos muitos trabalhos, né? Então, pontos de pregação, as grandes evangelizações. Isso nos trouxe, em muitos momentos da nossa vida, vamos dizer assim, uma experiência que quando nós entrávamos em ambientes de locais de trabalho, isso fazia muita diferença. Então, a questão de ser voluntário no trabalho, a questão de saber administrar alguma coisa. Então, quando se percebia, para nós era muito natural. Então, havia um pastor chamado Jorge Calória, ele sempre praticamente adotou num período da juventude. Então, nós íamos fazer um trabalho e levava junto, ia fazer outro trabalho e levava junto. Então, nós aprendíamos instrumento, nós aprendíamos a administrar as coisas, tecnologia, uma série de coisas que isso foi agregando à nossa vida, né? Mas eles também sempre conversavam muito sobre o profissional, sobre o respeito, Amém. Sobre como se comportar. Então, essa questão de respeito mesmo pelas pessoas, o comprometimento dentro de uma empresa, de uma estrutura familiar, isso faz muita diferença. Isso prepara, né, um lar estruturado hoje, né, Glória a Deus. Na presença do Senhor. Quando você falou de evangelização, nós lembramos já do Evangelho Sem Fronteiras. Porque a Igreja Cristã Maranata tem um trabalho maravilhoso de evangelização usando os jovens. Amém. Né? Evangelho Sem Fronteiras. Tem também a Semente Preciosa, né, Gi?
um grupo de jovens que gostam de orar, que oram de madrugada, que entregam a vida ao Senhor. E agora, Daniel, nós temos também um trabalho para jovens, um estudo orientado pelo Espírito Santo, que semanalmente vem para que professores preparados transmitam a palavra do Senhor para os jovens, não é isso? Amém, isso mesmo, né? Então hoje todo esse trabalho de Evangelho Sem Fronteiras, né, do estudo dos jovens, dos seminários de jovens, né, isso enriquece muito, porque une os jovens, né, num momento onde os jovens precisam ser amigos e ter amizade e saber principalmente daquilo que é o profético da palavra, mas também precisam, né, de ter um corpo. Então, essas aulas, esse trabalho que é feito, isso aí estrutura o jovem tanto para a vida espiritual quanto para outras habilidades que ele tem que ter durante a vida, né? Amém. E isso tem fortalecido. Aqueles que têm participado disso têm tido experiências extraordinárias, né? No âmbito, às vezes eu sou um pouco mais tímido, eu saio evangelizar, eu tenho uma experiência com o Senhor, então você vai evoluindo, né? Você vai aprendendo com aquilo, mas aprendendo dentro da bênção que o Glória Senhor a Deus. tem, né? Louvado seja o Senhor. Hoje vocês casados, né? Um empresário, Daniel, com filhos, um casal de filhos maravilhosos. Como que é a vida conjugal hoje de vocês na presença do Senhor Jesus? Como que é a vida de vocês, Gi? É uma bênção poder servir ao Senhor, ter o meu companheiro comigo, né, servindo ao Senhor, porque nós temos um mesmo caminho, Glória né, a Deus. uma mesma direção, nós queremos ir para o mesmo lugar. Amém. Então isso nos ajuda a caminhar, isso nos ajuda a incentivar os nossos filhos, né, a ensiná-los também a buscar isso na presença do Senhor. E graças a Deus o Senhor nos proporcionou essa bênção. Glória a Deus. O Senhor me deu de presente meu esposo na presença do Senhor, e isso para nós é maravilhoso. Isso, e hoje vocês estão conduzindo seus filhos desde pequenininhos também neste mesmo caminho maravilhoso que é crescer na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel e Gi, nós vamos ouvir agora um depoimento de uma irmã, esposa de pastor, que é pedagoga, que é diretora de escola, que tem uma vasta experiência com crianças, adolescentes e jovens. É a nossa querida irmã Vivian Maia, lá da igreja da cidade de Apucarana. A paz do Senhor, Vivian. Traz para nós o seu depoimento acerca deste assunto. Vivian, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, me chamo Vivian, sou aqui da igreja da Vila Nova, da cidade de Apucarana. Eu vim compartilhar hoje a experiência de ser uma serva na presença do Senhor. Há 37 anos eu sou professora de crianças e há 32 anos eu dou aula na Rede Municipal de Educação. Então eu casei na obra, casei com o servo do Senhor. O Senhor nos presenteou com 2 filhos maravilhosos. E essa tem sido a nossa vida na presença do Senhor. Vou falar para vocês um pouquinho o que é dar aula na casa do Senhor. A gente não vê a hora de chegar aqui no domingo de manhã e as nossas crianças ficam sentadinhas ali no culto, e quando elas vêm para a salinha é uma alegria para elas. O Senhor tem falado conosco, nós cantamos louvores, agradecemos o Senhor. Eu vou contar uma experiência hoje pessoal também. Hoje foi o primeiro dia que eu dei aula com a minha filha como professora de criança. Foi uma maravilha na presença do Senhor. E durante a aula, nós estávamos dando aula sobre Ruth, né? E perguntamos, né, para as crianças onde mora o Senhor Jesus. E uma criança de 1 ano e 6 meses, ela bateu a mãozinha e nós entendemos que mora também no coraçãozinho dela. Então foi uma experiência para as nossas vidas. As nossas crianças aprendem desde o ventre da mãe o que é servir o Senhor, o que é ser usada no Senhor, e elas sentem a presença do Senhor. Nós glorificamos o Senhor porque essa tem sido a nossa forma de vida. A paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Vivian, Anderson, irmãos aí de Apucarana e região. Um grande abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos Daniel
e Gisele, nós estamos chegando ao final desse programa, desse bate-papo gostoso acerca de experiências vividas. E hoje, especialmente endereçado mais para os jovens, né, Daniel? Amém. Falamos da importância, né, de termos uma estrutura espiritual, uma igreja que se importa, que ore por nós, que tenha ali orientações seguras, para que o jovem, é claro que só ele pode fazer por ele mesmo, possa ter a boa escolha aonde quer que ele esteja, e assim Deus tem nos abençoado. Muito bem. Daniel e Gisele, vocês podem dar as considerações finais para os nossos irmãos. Pastor, eu gostaria de contar uma experiência. Amém. Quando eu cheguei na igreja. Quando eu era criança, eu tive uma doença, até fui desenganada pelos médicos, né? E disseram que eu não sobreviveria. Porém, eu passei a minha infância toda sendo tratada, o Senhor me sustentou. E quando eu cheguei na presença do Senhor, num culto de jovens, Amém. Oraram conosco e o Senhor falou que Ele estava curando uma jovem. Aleluia. E o Senhor me curou naquele dia. Amém. Nunca mais, em 23 anos, graças a Deus, o Senhor me curou. Amém. E eu falei, eu quero me batizar, eu quero ficar neste lugar. Então, constaram o meu nome, pediram ao Senhor se era o momento. E o Senhor deu o texto da mulher do fluxo de sangue. Amém. E o texto foi exatamente aquele: se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, ficarei sã. Glória a Deus. O Senhor falou para lerem esse texto para mim, o dia que me falaram, né? Falou assim, ó, e ela entenderá. O Senhor falou isso. E é exatamente o que o Senhor fez na minha vida. E se hoje eu sou mãe, tenho os meus filhos na presença do Senhor, graças a Deus. Um conselho que eu daria para as mães, para os pais, apresentem aos seus filhos o melhor amigo que eles vão poder ter na vida deles. O melhor conselheiro, aquele que vai poder ajudar no momento de aflição, aquele que vai estar com eles todos os dias. E esse é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós, inclusive, quando estávamos fazendo faculdade, quando casamos também, né? Então tinha casamento, tinha faculdade, tinha igreja, mas Gisele sempre foi fiel ao Senhor, né? O Senhor sempre nos abençoou e sempre nos sustentou, né? Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu nossas vidas, né? Mas quero dizer também o seguinte aqui para os irmãos, no programa a gente fala sobre crescer, mas depois que você cresce tem uma preocupação com seus filhos, né? Se eles vão ter essa mesma experiência, né? E esses dias o Senhor confortou o nosso coração, né? Às vezes fica preocupado, o filho entrando da adolescência, a outra, né, fazendo 5 anos, e você fala, será que eles vão ter essa mesma experiência, né, pelo Senhor, aquilo que, né, hoje a igreja tem inúmeros recursos a mais, inclusive, né? E nós tivemos um batismo há algumas semanas, e quando a gente saiu do batismo, assim, nós estávamos no carro, aí meu filho falou assim, eu não vejo a hora de fazer 15 anos que eu quero batizar e receber a minha bênção. Amém. E a nossa filha pequena falou assim, eu quero fazer 15 anos para comer o pãozinho e tomar o suquinho da igreja, né? Participar da ceia. Participar da ceia. Então isso conforta o nosso coração, né? Glória a Nós Deus. sabemos que eles vão estar seguros na presença Louvado do Senhor. seja o né? Senhor. Isso mesmo. Queridos, eu quero agradecer muito a presença de vocês por esse momento maravilhoso que compartilhamos aqui com os nossos irmãos. Nós estamos assim encerrando mais um episódio do Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Muito obrigado, Deus abençoe, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Agora, se você também tem uma experiência e quiser nos enviar uma experiência desse tema, Crescendo na Igreja Cristã Maranata, você pode enviar a sua experiência. Um QR Code será colocado na tela para que você, através dele, possa contribuir com os nossos próximos programas. Quem sabe nós vamos contar a sua experiência também, para que todos possam glorificar o nome do Senhor Jesus. Amados, um abraço a todos, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.